Mais uma semana passou. Another week's gone by. Na nossa vida. In our lives. E nós estamos aqui. And we are here. Para ouvir a palavra de Deus. To hear the word of God. Mais uma vez juntos. Once again together. Eu quero falar sobre Abraão. I would like to speak about Abraham. E o objetivo de falar sobre Abraão. And the purpose of speaking of Abraham. É observarmos a vida de Abraão. Is for us to observe his life. É entendermos a natureza do seu relacionamento com Deus. Is to understand the nature of his relationship with God. E retirarmos lições práticas para as nossas vidas. So that we can draw practical lessons to our own lives. O foco desta abordagem será atribuído. These studies is to attribute. E ele nos permite dizer. It allows us to say. Que Abraão foi íntimo do Senhor. That Abraham had intimacy with God. Abraão foi íntimo do Senhor. He was intimate with the Lord. Quem foi Abraão? Who was Abraham? Abraão foi um dos patriarcas de Israel. He was one of the patriarchs of Israel. E a sua trajetória de vida and his life rendeu a alcunha de pai da fé. O título. Na Bíblia, in the Bible, o início de seu relacionamento, the beginning of his relationship com Deus, with God, é o chamado para a formação do povo de Deus. is the calling for the people of Israel. Vamos abrir em Gênesis capítulo 12. Let's open in Genesis chapter 12. No versículo 2 e 3. Verse 2 and 3. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Aleluia, Senhor. Diz o versículo 2 e o versículo 3. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Genesis, the first book of the Bible, verse 2 and 3 it says. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Esse chamado não foi gratuito. Não foi gratuito. It was not free, this calling. Como descrito em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. As it says in Genesis chapter 12, verse 1. Quando a palavra de Deus diz: ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. It says in verse 1, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Eu quero destacar aqui I want to emphasize here que nessa altura da vida, that this time of his life, Abraão tinha 75 anos. Abraham was 75 years old. E Abraão atende prontamente o chamado de Deus. And Abraham promptly answered the calling of God. Ele atendeu o chamado de Deus. He answered the calling of God. Durante a sua peregrinação, And during his time of peregrination até a terra de Canaã, to the land of Canaan, a sua descendência é prometida. it is promised to his descendants. Nós vamos ver no versículo 7 de Gênesis, no mesmo capítulo 12. We see in the same chapter, verse 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei desta terra, esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verse 7 of the same chapter. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. Nós vemos aqui Deus confirmando a sua descendência. We see here God confirming his descendants Que sairia desta terra. that would live from that land. No capítulo 13, no versículo 16 também. Verse 13. Capítulo 13, versículo 16. Chapter 13, verse 16. Diz assim também: e farei a tua semente como o pó da terra,
de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Aqui foi a primeira promessa que Deus fez a Abraão. Here is the first promise that God made to Abraham, A sua descendência seria multiplicada. that his descendants would be multiplied. Outro aspecto na vida de Abraão que foi muito marcante. Another aspect in the life of Abraham that was very remarkable. Abraão prosperou financeiramente. Abraham was prosperous financially. E no capítulo 13, nesse mesmo capítulo, no versículo 2, And in chapter 13, this same chapter, verse 2, e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Ele era um homem próspero. He was a wealthy man. Ele também foi bem sucedido militarmente. He was also very successful militarily. Em Gênesis 14, no capítulo seguinte, In Genesis 14, next chapter, do versículo 15 ao 17, from 15 to 17. e dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedor Laomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. From 15. During the night, Abram divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Horeb, north of Damascus. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions, together with the women and other people. After Abram returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shevet, that is King's Valley. Outro aspecto que acontecia na vida de Abraão, Another aspect that happened in the life of Abraham, Deus falava diretamente com ele. God spoke directly to him. No capítulo 15, no versículo 1, Chapter 15, verse 1, diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Depois de tudo isso, After all of this, com 85 anos, when he was 85 Abraão years teve old, uma experiência de esmorecer na fé. Abraham had an experience that he was despondent in his faith. Por um momento ele esqueceu as promessas de Deus. For a moment he had forgotten the promises of God. Ele esqueceu quanto à questão da sua descendência. He forgot about the promises about his offspring. Aqui no versículo 4 do capítulo 15 de Gênesis diz isso. Here in verse 4, Capítulo 15, versículo 4 diz: chapter 15, verse 4, it says, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your head, but a son coming from your own body will be your head. Porque ele deu ouvido à sua mulher, Because he had given ears to his wife, Sara, Sarah, e teve um filho com a serva. and he had a child with his servant. E por causa disso, And because of this, aquilo que Deus queria fazer através da descendência de Abraão what God was intending to do through the offspring of Abraham não aconteceu. did not happen. Como filho da desobediência, As a son of disobedience que veio da sua serva, that came through his servant, Ismael, Ishmael, veio dar origem ao povo muçulmano. they gave the origin to the Muslim people. E nós sabemos que essa desobediência, And we know that this act of disobedience, o filho de Agar, the son of Agar, causa até hoje grandes conflitos religiosos. the son of Hagar, caused very great conflicts, religious conflicts on this earth. Até hoje, Until today,
O mundo sofre por causa disso. The world is suffering because of this. Porque houve desobediência. Because there was disobedience. Porque Abraão esmoreceu na sua fé. For Abraham was despondent in his faith. He lost heart. E continuando a história de Abraão, And continuing through the life of Abraham, ele atingiu 99 anos. he reached 99 years old. E aí o Senhor renovou as suas promessas. And then the Lord had renewed his promises. E algo marcante que aconteceu na vida de Abraão. Something remarkable it happened in the life of Abraham. O seu nome mudou de Abrão His name had changed from Abram para Abraão. to Abraham. O nome de Abrão foi mudado. The name of Abram was changed. Isso está em Gênesis capítulo 17. This is in Genesis chapter 17. E juntamente com isso, And together, alongside of this, Deus promete a ele o filho God had promised him a son que nasceria dali a um ano. that was going to be born in 1 year from that time. E sabe o que aconteceu? And you know what had happened? Abraão riu-se. Abraham laughed. Vamos lá ver no capítulo 17, no versículo 1. Let's see in chapter 17, verse 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Ali começa uma nova fase na vida de Abraão. Then it started a new phase in the life of Abraham. E ali, continuando o capítulo, And if you go on in this chapter, você vai ver que ali Deus faz a promessa. you see there God makes the promise. E foi quando Abrão riu. That's when Abraham laughed. Quando Deus fala que Sara, dali a um ano, estaria grávida. When God told him that in 1 year from that time, Sarah would be pregnant. Porque através dessa criança And that through that child, nasceria uma pátria, uma nação. a nation was going to be born. E isso veio acontecer. And this came to happen. Porque Abraão tinha promessa de Because Deus. Abraham had a promise from God. Entretanto, Nevertheless, no versículo 17 do capítulo 17, on the verse 17 of chapter 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Abraham fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Mas isso aconteceu. But this happened. E mudou toda a história da vida deste casal. And it changed the whole course of the life of this couple. Seria Isaac esta criança. And Isaac would be that child. E nesse mesmo capítulo, And in the same chapter, quando Deus ordena a circuncisão das crianças, when God had ordained the circumcision of the children, Abraão acatou a ordem de Deus. Abraham had respected the order of God. Ele circuncidou todos os seus familiares He had circumcised all his household e a si próprio. and he himself. Ele obedeceu ao Senhor. He obeyed the Lord. A promessa cumpre-se na vida de Abraão. And the promise was fulfilled in the life of Abraham. E Isaac nasce quando Abraão já tinha 100 anos. And Isaac was born when Abraham was already 100 years old. Aquela criança era o ápice, era o maior acontecimento na vida de Abraão. That child was the greatest happening in the life of Abraham. Significava que Deus era por ele, It meant that God was for him. apesar de todas as circunstâncias. In spite of all the circumstances. Aquele que estabeleceu o ciclo da vida, He who had established the cycle of life quebra essa lei diante de um filho seu. broke this law before a son of his. Porque apesar da idade, Although, in spite of his age, eles puderam ter um filho. they could have a child.
Além disso, esse filho significava o cumprimento da promessa Besides this child was a fulfillment of this promise, de fazer de Abraão uma grande nação. of make of Abraham a great nation. Então, diante de tudo isso, Before all of this, é natural ao homem entesourar dons it's natural for the man to keep his own gifts e presentes longamente aguardados. and to store all his gifts and presents. Eu quero dizer que para nos ensinar hoje em dia, I would like to say that to teach us nowadays, Deus põe Abraão à prova, God put Abraham to the test porque ele ordena a Abraão que sacrifique seu amado Isaac, because God ordained Abraham to sacrifice his beloved Isaac sem duvidar ou hesitar. without hesitating and doubting. Abraão faz todos os preparativos, Abraham prepares everything. e quando ele está a ponto de dar cabo da vida de Isaac, When he's about to end Isaac's life, seu filho, his own son, Deus o interrompe. God interrupts him. Aquilo era suficiente. That was enough. Esse histórico de obediência e fé This is a history of obedience and faith. renderam a Abraão These gave Abraham o título de pai da fé. the title of the father of faith. Nós vemos aqui, neste ponto, You see here, this stage, que aquele homem que chegou a esmorecer na fé, that man that was once despondent in his faith, que teve momentos difíceis até a idade dos 99 anos. that had struggles to the age of 99 years old. É difícil às vezes pensar em Abraão com aquela idade, It's difficult to think of Abraham at that age, porque hoje no mundo natural, because today in our natural world, na nossa sociedade, in our society, as pessoas vão envelhecendo, atingindo maioridade, people age, e muitas vezes são colocadas à parte, and many times they are put aside. são isoladas, They're isolated. não são tratadas com dignidade, They're not treated with dignity, com amor, com with love respeito. and respect. E aqui nós vemos um homem ainda cheio de energia. So we see here a man full of energy. Pastor, os tempos eram outros. Oh, Pastor, that those times were different. Eu não questiono isso, I do not question that. mas era 99 anos que aquele homem tinha. But he was 99 years old. Com certeza aquele sol escaldante ali do deserto, And I'm sure that strong sun of the desert, clima extremamente árido, seco. very dry weather and climate. Quem conhece o deserto sabe que as temperaturas vão para grandes altitudes, para grandes temperaturas e baixas temperaturas durante a noite, altas durante o dia e baixas durante a Who noite. knows the desert knows that during the day the temperature goes very high and during the night goes very low. Como é que o ser humano está preparado para isso? How are we prepared? How is the human being prepared for that? Mas havia algo importante na vida de Abraão. But there was something important in the life of Abraham. Ele tinha intimidade He had intimacy com o Senhor. with the Lord. Abraão tinha intimidade com o Senhor. Abraham had intimacy with the Lord. As maravilhas ocorridas na vida de Abraão The wonders that happened in the life of Abraham são o seu relacionamento com o Senhor. because of his relationship with the Lord. Eu pergunto nesta tarde, amados, And I ask you this afternoon, my beloved, qual tem sido o seu relacionamento com o Senhor? how is your relationship with the Lord? Nós podemos contar as bênçãos sobre a nossa vida? Can we count the blessings upon our lives? Será que nós estamos tão ocupados com o nosso dia a dia, com os afazeres da Are we vida, maybe so occupied and so busy doing things our daily lives, achando que isso vai produzir frutos? thinking that this is going to produce Eu tenho fruits? que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, I have to work more. I have to do more. se ocupar mais com mais coisas. I must be more. I must be busy with more things. Como isso muitas vezes não traz resultado. How these many times do not bring results. Porque cada vez mais nós nos ocupamos das coisas, Because more and more we are occupied with things, menores são os frutos daquilo que nós fazemos. and less are the fruits of the things that we are busy with. Muitas vezes é preferível não fazer tantas coisas ou se ocupar de tantas coisas, Many times it's preferable not to do so many things, not be so occupied, mas a nossa vida dar frutos verdadeiros. but to have true fruits in our lives. Pode-se argumentar que o plano de Deus era superior
You can argument that the plan of God was superior à disposição pessoal de Abraão, to the disposition, availability of Abraham, porque ele dedicou a sua vida ao reino. because he had dedicated his life to the kingdom. Se em algum momento ele recusasse essa oferta, If for one moment he had refused this offer, você pode ter a certeza de uma coisa, meu irmão. you can be sure of one thing. Deus teria chamado outro God would have called someone else para o seu lugar. to his place. Que Abraão deu sinais de fraqueza Abraham showed signs of weakness como uma pessoa qualquer, as anybody else. isso aconteceu. This happened. Eu posso dizer que quais foram os sinais que nós podemos observar. But which one are the signs that we can observe? Apesar de tudo isso, In spite of everything, foi maravilhoso o que Deus fez na it vida was de Abraão. wonderful what God had done in the life of Abraham. Porque esses sinais foram fantásticos. Because these signs were fantastic. O plano de Deus para Abraão esteve sempre estabelecido. The plans of God for Abraham was always established. Eu quero dizer, amados, que Deus não nos força a nada. I want to tell you, my beloved, that God does not force us anything. Ele nos permite escolhermos quando He allows us to choose when e com que intensidade and the intensity tomaremos parte neste plano. we are going to take part in this plan. Eu quero dizer para você, amado irmão, irmã, I want to say to you, my brother and sister, Abraão fez essa diferença. Abraham had made this difference. Você tem feito essa diferença? Are na you sua making vida? this difference in your life? Você tem se ocupado com as coisas de Deus? Are you occupying yourself with the things of God? Nós nos ocupamos com as coisas de Deus quando nós buscamos na sua palavra a fonte. We are occupied with the things of God when we search through His Word, the source of it. A grande diferença de Abraão The great difference of Abraham não está nos resultados que ele is alcançou, not in the results that he reached, mas está no seu relacionamento com Deus. but in his relationship with God. Eu quero dizer nesta tarde I would like to say this que a afternoon. diferença na sua vida, na minha vida, vai ser o nosso nível de relacionamento com The Deus. difference in our lives is going to be related in proportion to your relationship with God. Quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, More it is our relationship with nós God. teremos mais habilidade para encararmos os nossos desafios. We are going to have more skills to face our challenges. Muitas vezes o grande problema Many times the great problem é tentarmos analisar um relacionamento na Bíblia is to try to analyze our relationship in the Bible e saber que ela não é um diário para nós. and knowing that this is not a diary for us. Nós podemos ver, é como o mundo da Fórmula 1. It's like the world of the Formula One. Nós acompanhamos o Grande Prêmio, We follow the Grand Prix, mas mesmo durante a corrida da Fórmula 1, but even during this race of Formula One, todo mundo, a maioria, só quer saber da chegada. everyone wants to know the end result. Ninguém acompanha a logística dos equipamentos, Nobody is following the logistics of the equipment, do pessoal, of the staff, dos recursos. of the resources. Nós não consideramos os anos de formação dos técnicos e pilotos, We do not consider the years of formation of the coaches and the pilots as disputas diárias dentro das equipes, and the daily dispute between the teams, ou a gestão financeira dificílima de uma equipe. or about the management, the financial management of every team. Nós só queremos saber dos resultados. We only want to know about the results. Mesmo assim, Even though nós podemos entender a nossa visão we can understand our own vision, e ver pontos marcantes no nosso relacionamento com Deus. we can see remarkable points in our relationship with God. No caso de Abraão, In the case of Abraham, o ponto marcante do relacionamento de Abraão com Deus era a obediência. the remarkable point of the relationship of Abraham with God was his obedience. Todas as ordens que Deus deu a Abraão foram executadas. Every order that God commanded Abraham was followed. Em uma situação normal, In a normal situation, nós não nos furtaríamos a levantar desculpas we would for sure give lots of excuses para que outra pessoa so that someone else ficasse responsável would be responsible in our por behalf suas atribuições. for what we have been told.
É mais fácil a gente deixar o problema. It's easy for us to leave the problem. Isso é difícil. This is difficult. Isso eu não vou fazer. This I'm not going to do it. Isso não é para mim. This is not for me. Outro poderá executar melhor. Someone else can do it better. Eu quero dizer que se Deus te chamou e tem uma promessa sobre a sua vida, I would like to say, if God has called you and has a promise for your life, ainda que todas as leis possam ser justificadas e razoáveis, even if all the laws can be justified and reasonable, na vida de Abraão, in the life of Abraham, a constituição do seu povo se deu aos 76 anos. the constitution of his people happened when he was 76 years old. O que seria chegar aos 76 anos naquela realidade? What was to reach 76 years old in that reality? Ele tinha uma família constituída, He had a family formed. ele tinha uma idade avançada. He was in old age already. A Bíblia fala que ele deixou essa vida tranquila The Bible says that he left this calm, tranquil life para peregrinar com uma terra desconhecida. to go and walk to a unknown land. Em outros aspectos da sua caminhada, In other aspects of his walk, era a sua busca para estreitar o seu relacionamento com Deus. in his one that he was always trying to get close in his relationship with God. São várias as citações onde Abraão levanta um altar ao Senhor. We see it mentioned many times when Abraham raised an altar to God. Ele invoca o seu nome, He cries out to his name observando as suas ordenanças. and he observes his commandment. Eu quero dizer a você, meu amado irmão e irmã, I would like to tell you, my beloved, as pessoas que têm um coração próximo de Deus people that have a heart close to God têm um espírito agradecido. has a spirit of thankfulness. Muitas vezes nós vemos aqui o desejo de Abraão de exaltar a Deus por suas providências. We see here many times Abraham had a desire to thank God for his provision. Depois de tanto sucesso, After so much success, seria fácil para o homem Abraão it would be very easy for the man Abraham esquecer de Deus. to forget Ele of ficou God. rico. He became rich. Como nós conhecemos exemplos de vidas controladas pelo dinheiro. As we know many examples of people controlled by money. Quando nós ouvimos que é impossível agradar a Deus When we hear that it's impossible to please God e a Mamon and Mammon ao mesmo tempo, at the same time, nós temos a consciência we have the conscience do poder sedutor das riquezas. of the power and of the seducing power of riches Tem no coração do homem that has in the heart of man. o desejo de agradar a Deus. The desire of pleasing God. Passa pelo relacionamento dos pontos que precisamos melhorar em nossas vidas. It shows us the points that we have to improve in our lives. O caminho fácil para nós The easy way for us é apontar os erros dos outros is to point fingers and show people's mistakes, ou transferir as responsabilidades para este ou aquele, or to transfer our responsibility to someone else, ao invés de focalizarmos os nossos erros e responsabilidades. instead of focusing on our own mistakes and responsibilities. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Ele começou por si primeiro, Abraão, Abraham started with himself e os seus familiares, and his household quando ele fez a circuncisão. when he had done the circumcision. Eu quero dizer que a mesma lógica que Jesus foi batizado, I'd like to say the same logic that Jesus was baptized. que levou Jesus a ser batizado. What made Jesus be baptized? Outro aspecto é o coração franco com o Senhor. Another aspect is the honest heart. Deus sabia God knew de seus medos e incertezas. about his fear and Se insecurity. ele tinha dúvida de alguma questão, If he had some doubt about any matter, sabe o que ele fazia? do you know what he did? Ele tratava diretamente com Deus. He went straight to God. Sabe por quê, queridos e amados? Do you know why? Porque Deus não despreza um coração quebrantado. Because God does not despise a broken heart. Eu quero dizer para você que Deus não despreza o teu coração se ele está quebrantado diante do Senhor. I would like to say that God does not despise your heart before him if it's broken. Se nós vamos à presença de Deus, If we go to the presence of God, se nós questionamos ao Senhor, if we question the Lord, você faz bem em fazer isso. you do well doing that. Falar com Deus abertamente. To speak to God openly. Era assim o nível de relacionamento de Abraão. That was the level of the relationship of Abraham with the Lord. Esse é o nível de relacionamento que Deus quer ter conosco. This is the level of relationship God wants to have with us. Deus vê o nosso coração quebrantado. God sees our broken hearts.
E aí Ele trata as nossas feridas, as nossas tristezas. And He deals with our sorrows and wounds. Ele nos fortalece. And He strengthens us. Ele nos levanta. And He raises up. Ele nos dá coragem para continuarmos a caminhada. He gives us courage to continue on our walk. Não pense vocês, todos nós enfrentamos lutas, amados irmãos. All of us, we face trials. Eu não estou falando de algo que ninguém passe, todos nós temos lutas. I'm saying all of us go through trials and struggles. Mas eu quero dizer que Deus falava com Abraão. But I would like to say that God was speaking to E Abraham. Deus fala contigo também. And God speaks to you as well. Deus não se cala diante de você. God's not in silence Ele before te you. ama, Ele te gerou. He loves you. He made you. Você foi gerado em amor. You were made in love. Você é fruto do amor de Deus. You were the fruit of the love of God. Abraão era obediente. Abraham was obedient. Nós temos que ser obedientes. We have to be obedient. Abraão falava com Deus. Abraham was speaking to God. Deus falava com Abraão. And God was speaking to Abraham. Nós podemos falar com Deus. We can speak to God. Deus fala conosco pela sua palavra. God speaks to us through His word. Abraão não hesitou. Abraham didn't hesitate. Não hesite, meu amado Do irmão. not hesitate. Abraão invocava ao Senhor. Abraham was calling upon God. Meu irmão, minha irmã, invoque ao Senhor na sua casa, no seu íntimo. You must call upon God in your house, inside of you. Abraão era um homem de paz. Abraham was a man of peace. Vamos espalhar a paz neste mundo. Let's spread the peace in this world. Abraão lutava por sua família. Abraham was fighting for his family. Vamos lutar pela nossa família. Let's fight for our families. Ele era zeloso no reconhecimento de ofertas de outros povos. He was zealous in offering to other people. Nós temos que ter reconhecimento We must acknowledge daquilo que vem de Deus, what comes from God, daquilo que é de Deus what belongs to God, e daquilo que não vem de Deus. and what does not come from God. Abraão foi sincero com o Senhor. Abraham was sincere with the Lord. Vamos ser sinceros com o Senhor. Let us be sincere with the Lord. Abraão creu no Senhor. Abraham believed in the Lord. Você tem crido no Senhor? Are you believing God? Você tem crido de todo o teu coração? Have you been believing all of your heart? Você tem buscado a justiça? Are you seeking righteousness? Deus quer que nós busquemos a justiça God wants us to seek righteousness através da nossa intercessão. and justice through our intercession. Quando nós oramos, When we pray, nós estamos buscando diante de Deus we are seeking before God a sua presença. His presence. E Ele faz justiça por nós. And He is the one that executes justice for us. Abraão tinha fé na provisão de Deus. Abraham had faith in the provision of God. Você tem tido fé na provisão de Deus para a sua vida? Have you been having faith in the provision of God for your life? Abraão foi zeloso na escolha da sua nora. Abraham was zealous in the choice of his daughter-in-law. Tudo isso faz parte da história desse homem que serviu a Deus. All of this is part of the life of this man that served God. Nós temos orado já pelos nossos filhos, pelo seu casamento, pelo seu futuro. Have we been praying for our children, for their future, for their wedding and marriage? Eu ouço muitos testemunhos de pais que já oram pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus maridos. We hear lots of testimonies of people that pray for their children, for the future, for their husbands and wives. Isso não é perder tempo. This is not wasting Isso é time. investimento. This is investment. Quando nós protegemos o nosso lar assim, nós estamos fazendo a palavra de Deus. When we protect our homes in this manner, we are executing the word of God. Abraão para nós é um grande exemplo. Abraham for us is a great example. Não apenas para lermos e ficarmos contentes com esse exemplo, Not only just to read and being content with this example, mas para buscarmos um modelo de vida but to take this and make it like a role e model for us, andarmos neste mundo and to walk in this world, e fazermos a diferença por onde nós estamos. and take this and make the difference wherever we go. Há muitas lições que nós podemos tirar da vida de Abraão. There are many lessons we can take from the life of Abraham. É o caso que quando estudamos grandes personagens da Bíblia, It's the case when we study great characters of the Bible. nós às vezes temos a tendência de defini-los Many times we tend to define them como modelos de referência inatingíveis. as these are role models that we cannot reach. A grande coisa na palavra de Deus The great thing in the Word of God são os fundamentos para uma vida prática. is the foundation for a practical life.
Porque a Bíblia não mascara os seus personagens. Because the Bible does not put a mask in their characters. Vimos a intervenção de Deus na vida de Abraão. We saw the intervention of God in the life of Abraham. Nós vimos os exemplos inúmeros de fé. We saw numerous examples of faith. Mas também nós vimos que ele teve medo, que ele errou nas suas análises. But we also saw that he had fear and that he made mistakes in his thoughts. Essa maneira de nós vermos a palavra de Deus This way that we see the Word of God, é que nos possibilita tirar lições verdadeiras para nós. that enables us to take true lessons for ourselves. Quando nós falamos que a palavra de Deus é lanterna para os nossos pés, When we say that the Word of God is lamp unto our feet, quando nós enchemos a nossa vida com a palavra de when we Deus, fill our lives with the Word of God, nós temos habilidade, we have the nós capability, temos a segurança, we have safety, porque nós sabemos que a palavra vai nos sustentar. because we know that it's the Word that's going to sustain us. Ela é o nosso alimento. The Word is it's our food. Abraão se alimentava da presença de Deus. And Abraham was always eating of the presence of God. De que forma você tem alimentado o seu tempo? How are you feeding your time? Você quer dar mais frutos na sua You vida? want to bear more fruits in your life. Então busque na palavra de Deus esses frutos. So seek in the Word of God those fruits. A palavra de Deus gerará muitos frutos na sua vida. The Word of God is going to bear many fruits in your life. Porque quanto mais você ler a palavra de Deus, More you read the Word of God, quanto mais você procurar se identificar com a palavra de Deus, more you seek to identify yourself in the Word of God. você vai exercitar a palavra de Deus na sua vida. More you're going to exercise the Word of God in your life. Mais coisas vão estar acontecendo na sua vida. And more things are going to happen in your life. O seu homem espiritual vai estar sendo fortalecido. Your spiritual man is going to be strengthened. E a sua vida vai ser diferente. And your life is going to be different. Porque a palavra vai te dar segurança. Because the Word of God is going to give you security. Ela vai consolar o seu coração. It's going to comfort your heart. Ela vai iluminar os seus passos. It's going to lighten your steps. Quantas decisões nós precisamos tomar? How many decisions we must make? Quantas importantes decisões? How many important decisions? E à luz da palavra de Deus, In the light of the Word of com o God, nosso coração cheio da palavra de Deus, with our hearts full of the Word of nós God, temos habilidade para tomarmos essas decisões. we are capable to make these decisions. Porque a segurança está na sua palavra para as nossas vidas. Because safety is in His Word for our lives. Sobre a tua palavra lançarei. Upon your Word, Eu andarei, I will walk, eu farei, I will do, eu falarei, I will speak, eu clamarei. I will call. É um exercício, amados. It's an exercise, my beloved. O Senhor nos encoraje, que haja encorajamento nesta tarde, May the Lord encourage us this afternoon para buscarmos mais o coração de Deus, to seek more the heart of God, para termos maior intimidade com o Senhor. to have more relationship with the Lord, Quanto mais intimidade, more intimacy, menos medo. less fear, Quanto mais intimidade com o Senhor, more intimacy, mais segurança nós temos. more safety we have. Não é o dinheiro que está na nossa conta bancária. It's not the money that is in our bank account. Não é o trabalho seguro que você tem. It's not your stable job that you Não são have. os bens materiais que você possa ter herdado ou construído ao longo de toda a sua vida. It's not all the assets that maybe you inherited or you built upon during your whole life. Não é isso que traz segurança para That's nós. not what brings safety to A us. segurança é uma vida no altar, na presença de Deus. Safety is a life in the altar in the presence of God. Na presença do Senhor nós temos paz e segurança. In the presence of God we have peace and safety, Ainda que o mundo não tenha paz, even though the world has not peace. ainda que as circunstâncias queiram nos tirar a paz, Even if the circumstances try to remove and steal our peace. a palavra de Deus nos sustenta e nos ajuda a vencer as provas. The Word of God helps us and sustain us during the trials. No mundo tereis aflições, In this world you have mas affliction, tem de bom ânimo. but be of good Eu courage. venci o mundo, disse I Jesus. overcame the world, E said nós Jesus. venceremos também And we will a overcome as palavra well de Deus by the Word of God no nosso coração. in our heart. Que o Senhor te abençoe. May the Lord bless Que o you, Senhor continue te abençoando. May the Lord Porque Deus continue to maravilhoso bless e you. abençoador. because He's a wonderful God and a God that A blesses. sua vida é preciosa para o Senhor. Your life is precious to the Lord.